E nós fazemos contato com Marilu Cabanhas para participar do Jornal Brasil Atual. Marilu, recuperada depois daquele problema na garganta, né, Marilu? Aquela laringite, aquela faringite, aquelas ites todas, pronta para o batente de novo, né, Marilu? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Rafa. Como é que tá minha voz? Tá tudo jóia? Tá linda, parabéns pelo seu dia. Aproveitar, já você indiscreto, parabéns pelo seu dia. Aniversário de Marilu Cabanhas, gente. Obrigada, Rafa. Muito obrigada, viu? E agora com a voz restabelecida, comemorando já mais um aniversário, a gente entra aqui nessa segunda-feira falando de um tema, olha, bastante importante. Na época deu muito o que falar e a gente continua falando sobre ele, que é sobre aquela autodenominada Operação Lava Jato, viu, Rafa? E a gente vai falar sobre a situação do procurador Diogo Castor de Matos, que teve participação na instalação de um outdoor em homenagem à Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Ele integrava a Lava Jato, pagou o outdoor em uma via de acesso ao aeroporto Afonso Pena, na região metropolitana ali, da capital paranaense, em março de 2019. O outdoor tinha fotos aí de 9 procuradores e tinha a seguinte frase: bem-vindo à República de Curitiba, terra da Operação Lava Jato, a investigação que mudou o país. Aqui a lei se cumpre. 17 de março, 5 anos de Operação Lava Jato, o Brasil agradece. Olha só, hein, o que a gente precisa falar. E o Castor se desligou da força-tarefa depois que o episódio aí veio à tona, quando decidiram aí pela demissão os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Eles entenderam que o procurador violou seus deveres funcionais devido ao ato de improbidade administrativa que comprometeu a dignidade do próprio MP. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Tânia Mandarino, ela que é advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Oi, Tânia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Marilu. Feliz aniversário. Um abraço bem grande para você e tudo de bom e de bem na sua vida. Muito obrigada, querida. Então, Tânia, a gente lembra que você fez essa denúncia, né, do outdoor do Castor de Matos, na época, aqui no Jornal Brasil Atual. Foi um escândalo e eu gostaria que inicialmente você relembrasse desse triste episódio aí de manipulação da história do Brasil, como foi o desenrolar desse caso, até a informação que você nos enviou de que finalmente ele foi citado na ação civil pública de perda do cargo de procurador. Conta pra gente, Tânia. Pois é, Marilu, lá se vão praticamente 4 anos desde que o Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, então presidido pelo seu colega, o jornalista Aloysio Palmar, patrocinado voluntariamente pelo coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, ingressou com pedido de providências lá no Conselho Nacional do Ministério Público para que fosse averiguada a situação de quem financiou esse outdoor que você acabou de se referir. E aquilo foi arquivado, porque chamaram a empresa de outdoor, ela disse que quem financiou foi uma pessoa chamada JC Batera, João Carlos Queiroz Barbosa, um músico gospel, e que tinha lá o contrato feito por e-mail, com valores e tudo. Tempos depois, se descobriu que o telefone que estava no contrato era do procurador João Castor de Matos, da região do DDD 43, que é a região de Jacarezinho, Londrina, onde ele morou, trabalhou uma época, e que ele cometeu, inclusive, um estelionato, né, indicando uma pessoa que nem sabia na época da existência da Lava Jato direito, que é o músico JC Batera. Depois disso, a gente pediu para desarquivar, virou uma reclamação disciplinar, e eu posso te assegurar que nesses 4 anos a gente teve muito trabalho, muito suor para fazer a coisa caminhar, como agora está tentando fazer a ação civil pública de perda do cargo, Marilu, porque depois da reclamação disciplinar, decidiu-se pela instauração de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, que foi julgado com a pena de demissão ao procurador, né, por um número apertadinho, 6-5 no CNMP, mas foi julgado com a pena de demissão. A pena que foi aplicada pelo CNMP foi a pena de demissão. E só agora, né, a lei determina que eles não podem perder o cargo sem uma ação judicial, que é posterior à aplicação da pena pelo
Conselho Nacional do Ministério Público, e o PGR Aras designou um procurador de Brasília para ingressar com a ação civil pública de perda do mandato, que é o ato subsequente. Isso demorou bastante, e um pouco mais de um ano, e finalmente foi instaurada, foi protocolada, foi ajuizada essa ação. Nós não tínhamos acesso a nada, Marilu, porque o procurador Dr. Peterson, que ajuizou a ação, nomeado pelo Aras, segundo informações da própria vara, colocou sigilo até os dentes, né? Essas foram as informações. Nós ingressamos com um pedido de levantamento de sigilo e um pedido de habilitação do Centro de Direitos Humanos nos autos. Foi negada a habilitação, mas o juiz Vendap, que é o juiz da primeira vara federal de Curitiba, levantou o sigilo, menos com aquelas questões que dizem com a saúde dele, que são eternamente sigilosas. Então, agora nós podemos acompanhar, Marilu, e, inclusive, tivemos que fazer uma pressão telefonando para a Central de Mandados da Justiça Federal para pedir o telefone da oficiala de justiça que estava com mandato de citação dele desde novembro do ano passado. E aí, depois dessa pressão, na última sexta-feira, 13 de janeiro, ele foi finalmente citado eletronicamente, que hoje em dia você tem uma citação por WhatsApp, você manda a confirmação que é você, e no dia 16 de janeiro foi juntada aos autos essa citação. Ele tem 15 dias agora para apresentar uma defesa, essa defesa é limitada, não vai mais ter uma discussão de mérito, né, do que já foi aplicado, é mais uma discussão sobre se ele poderia ou não ter sido demitido por questões processuais, e esse prazo vence também no dia 13, que é o dia 13 de fevereiro, segundo as normas aqui do TRF. Então, a gente está feliz que esteja caminhando isso, Marilu, e que ele tenha sido citado. Agora, inclusive, tem uma curiosidade que a oficial certifica que quando ele foi citado, ele disse assim, mas os prazos estão suspensos até fevereiro, né? E aí a oficial teve que responder que não, que os prazos voltavam depois das férias forenses. O último dia de suspensão foi sexta-feira 20. Então, agora a batata já está assando. Quer dizer, ele deve perder o cargo certamente, Tânia? Certamente é uma coisa muito para a gente poder afirmar. Mas é preciso, Marilu, que toda a sociedade civil, que todas as pessoas, as cidadãs e os cidadãos, acompanhem esse processo, fiscalizem e façam pressão para que isso aconteça. Porque se a gente tivesse deixado isso sem pressão, talvez nem essa ação ainda tivesse sido ajuizada. Então, foi aberto o processo, né? Eu, inclusive, tenho uma pessoa que me procurou no Zap, viu nossa petição lá e me procurou, viu o número de telefone, dizendo, olha, que bom que vocês conseguiram abrir, porque esse procurador fez tanto mal para mim e para minha família em questões judiciais, né? Não sei quem é essa pessoa, né? Que eu estou acompanhando aqui agora, assim, de pertinho esse processo. Então, o processo está aberto, está público, tirando aquelas questões que eu ressaltei. As pessoas podem, na medida dos seus conhecimentos, acompanhar as notícias aqui pela RBA e fazer pressão realmente, repercutir isso nas redes. Essa demissão, Marilu, ela tem que vir. Nós esperamos que agora, com essa nova conjuntura, com esse novo cenário e com a breve nomeação de um novo PGR por um governo progressista, a tendência seja de não mais acobertar esse tipo de situação da Lava Jato, como vinha, com todo respeito a doutora Aras, sendo acobertada também pela doutora Lindora, que assumiu a vice-PGR, né, e que não nos dava acesso aos autos de jeito nenhum. A gente teve bastante dificuldade, Marilu. Inclusive, só para complementar, o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, em nome do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu, também propôs oferecer uma notícia-crime contra Deltan Dallagnol, Diogo Castor de Matos e o Oswaldo, que era então corregedor-geral do Ministério Público Federal. E a gente tem provas de sobra, com ligações telefônicas, e-mails cobrando aonde estava essa notícia-crime. A atual composição da Procuradoria-Geral da República, vice-principal, desculpem o termo vulgar, sentou em cima dessa notícia-crime. Nós esperamos que agora
com a nova conjuntura, essa notícia crime também tenha andamento para que eles respondam criminalmente, não só administrativamente, porque o que o Diogo Castor fez, inclusive indicando uma pessoa inocente, né, uma falsa indicação, é crime, não é só motivo para perda do cargo. E o Deltan também acobertou, disse que o Diogo Castor estava doente, inventou uma história, mas ele já sabia que o Diogo Castor tinha financiado o autório, tem documentos hoje de sobra que mostram isso. Então, nós esperamos que agora, com a nova conjuntura do país, né, em todas as instâncias, isso possa ter encaminhamento, assim como a ação popular, que também movemos, que está em fase de apelação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Marilu, mas é preciso acompanhar, fiscalizar e se inteirar de perto desse assunto, porque é um direito nosso. Veja, faz um ano, mais ou menos, que ele está recebendo salário já com pena de demissão, e diárias, se duvidar, né? Depois eu espero que a Advocacia Geral da União, através do doutor Messias, ingresse com um pedido de devolução contra ele desse período de ganhos de salários e diárias, assim como a AGU ingressou, Marilu, com um pedido diante do Pisolato, que quando foi extraditado da Itália para o Brasil, eles querem que ele devolva todas as despesas que a União teve. Veja, mais de R$1 milhão, porque eles incluíram, inclusive, passagens para a Áustria, passagens para Paris, cursos contra a corrupção, numa extradição que era em Bolonha, na Itália, né? Então, eu espero que o Diogo Castor seja alvo de um processo de devolução também ao erário, só que dessa vez com substância, que no caso do Pisolato não tem substância nenhuma, né? Então, resumidamente, é isso. Não muito resumidamente, mas o máximo que deu para resumir. Tá certo, Tânia. Agora, falando em crimes, né, que são tantos, né, cometidos nos últimos anos, e agora, nesse final de semana, realmente foi uma comoção nacional, o que a gente viu, né, com os indígenas Yanomami, e por conta disso, enfim, dessa situação precaríssima, né, dos indígenas, principalmente as crianças, né, indígenas, mais de 500 crianças mortas, né, por conta de falta de atendimento médico. Os deputados do PT na Câmara protocolaram, neste domingo agora, uma representação criminal no Ministério Público Federal contra o ex-presidente Bolsonaro e a senadora Damares Alves, né, enfim, ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, justamente por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomami. Como é que você acompanhou essa notícia, né? É cabível mesmo nesta representação criminal, Tânia? Marilu, o Brasil está consternado, né, com o que foi revelado a respeito do genocídio dos Yanomamis na região de Roraima. Eu tenho amigas que só choram o tempo todo, eu também estou quase nessa linha quando falo do assunto, tenho certeza que você não está diferente, conheço tua sensibilidade, então, é claro que cabe, né? E aí eu vou dizer que é melhor, né, antes tarde do que mais tarde ainda, porque a pergunta que eu me faço, e veja, sem querer ser ácida ou crítica aos parlamentares, muito pelo contrário, louvando a iniciativa, é onde estávamos todos e todas quando tudo isso acontecia na nossa cara. Eu sei que as informações e contra-informações do governo Bolsonaro eram muito, muito grandes, a gente se perdia realmente naquilo, mas nós tivemos uma liderança indígena que avisou isso. Esse vídeo circulou ontem e a gente tinha visto isso há um ano atrás. E ela avisou isso aos brados, né, batendo na mesa com as autoridades, com o presidente da Câmara, que estava presente. Então, assim, não dá para dizer que nós não estávamos sabendo. A grande pergunta também, sem querer ser, né, meia-culpa e se autofragelar, porque a gente tem que caminhar a partir de agora, mas é onde nós estávamos, para que a gente nunca mais saia de um lugar que não enxerga o que está acontecendo. Como as coisas chegaram a esse ponto? Tantas ONGs, Marilu, que são fartamente financiadas para a defesa dos indígenas, dos Yanomamis, onde elas estavam, né? Tá certo, estavam denunciando, mas só Sim. Denunciar não adianta, tem entidades, tem atores, como os parlamentares, no caso, que têm poderes para fazer mais durante o problema. Então, eu só quero fazer essa ressalva, que eu sinto falta
de que tenha sido feito algo antes que todas as águas ali tivessem contaminadas com mercúrio, né, as crianças tivessem com verme saindo pela boca, morrendo de fome, adultos e crianças também, e chegando naquele ponto. Que isso nunca mais aconteça. E não só essa ação com notícia-crime, como perda de mandato deve ser buscado e pleiteado para Damares, e também reforçar a condenação do genocida criminoso no Tribunal Penal Internacional, que é uma coisa que já foi denunciada. Nós não podemos perdoar sem anistia, sem perdão, tanto para o genocida quanto para todos os golpistas que estão tentando estragar a nossa democracia. Exato. E aí, nessa linha, o ministro da Justiça também, o Flávio Dino, determinou que a Polícia Federal também abra inquérito para apurar essas suspeitas, né, de crimes ambientais e genocídio nas terras Yanomamis. É preciso bastante rigor, não é isso, Tânia, nesse caso? Sem sombra de dúvida. Nós não estávamos no governo quando isso aconteceu. Se estivéssemos, dificilmente teria chegado a essas proporções que chegaram, né? Não digo também que seríamos perfeitos, porque nos nossos governos a gente também teve problemas, mas jamais chegou a isso, né? Jamais chegaria a esse ponto. E a ida de Lula para lá foi algo assim extraordinariamente assertivo. Espero que tenha efeitos práticos mais imediatos, né? Milhares de pessoas do Brasil inteiro estão se voluntariando, não sei se chega a milhares, mas centenas de pessoas estão se voluntariando e nós vamos conseguir. Então, a apuração criminal tem que ser rigorosíssima. Nós temos que fazer aquilo que não podemos fazer enquanto tudo isso acontecia, agora que somos o governo que estamos no governo. Não podemos arrefecer em relação a isso de forma alguma. Punição aos culpados é um genocídio de um povo originário que está aqui muito antes da gente, né? E a esse respeito, acho que nem preciso dizer muito. É punição e punição exemplar, Marilu. Falando em punição, lembrando que crimes não podem se repetir na história, a gente teve a notícia também, só para a gente terminar aqui a nossa conversa, inclusive a notícia é da Ponte Jornalismo, né? Que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou na semana passada os delegados aposentados Aparecido Laertes Calandra, David dos Santos Araújo e Dirceu Gravina a pagarem cada um R$ 1 milhão em indenização por danos morais coletivos sofridos pela sociedade brasileira em relação às torturas e mortes cometidas por eles durante a ditadura civil-militar. E o dinheiro vai ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que é ligado aí ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Como é que você viu essa decisão? Né? Eram vários pedidos, mas, enfim, a juíza resolveu acatar apenas esse, mas como é que você viu o fato dela acatar esse ponto principal aí da indenização? Eu vejo como um precedente muito, muito importante. A gente recebeu a notícia dessa condenação dos 3 delegados com um coração exultante, Marilu, porque a notícia é excelente, em que pese o resumo da justiça, né, na figura da juíza, em fazer essa condenação diante de tantos pedidos. Talvez a gente devesse ter querido mais, mas mesmo assim nós não estamos acostumados aqui no Brasil a punir torturadores. E começando com delegados, a gente pode avançar e pode chegar aos militares, né? A Argentina tem aquele processo de punição dos generais, dos militares, que até foi muito bem estampado no filme Argentina 1985, com o Ricardo Darín, né, que está recentemente aí. E, lindo, e até hoje eles continuam realizando julgamento, né? Então, talvez essa decisão, muito acertada, né, e até espero que esse Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça se encarregue de conceder, né, direitos de anistia, benefícios a famílias de pessoas que foram torturadas, né, com essas condenações, se conseguirem executá-las, porque o valor é alto, né, mas a vida desses 3 delegados não vai ser fácil,
porque sofreu uma execução nesse montante e está com todos os bens, né, cerceados, bloqueados e não tem para onde correr. Chega uma hora que chegam, inclusive, na casa deles, mesmo sendo bem de família, até provar que é bem de família, fica ali penhorado. Então, a vida deles não vai ser fácil. E isso é o mínimo que a gente espera, não por vingança, não por punitivismo, mas por memória, por verdade e por justiça. Então, nós esperamos que isso abra um precedente, inclusive, na sociedade aberta, que essa discussão seja levada às pessoas, para que a gente possa exigir alguma coisa no sentido da revisão da lei da anistia, punição para todos os culpados, sobretudo os militares que estão bloqueados e blindados, né? É difícil falar nisso no momento em que está essa crise aí, mas nós temos que falar, Marilu. Então, muito bem-vinda a decisão e que ela se espraie e se estenda por todos os torturadores e militares ou não que atuaram no regime militar. Tá certo, Tânia, a gente agradece muito aqui a sua participação. Forte abraço para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada, um abraço muito especial para você de aniversário. Até. Obrigada, querida, um beijo. A gente Beijo. conversou aqui com a Tânia. Até mais. Falamos aqui com a Tânia Mandarino, advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. A gente vai para um intervalo e volta já já. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.